Hello everyone! E a dica de hoje é how to use have, has, there is, there are. Essa dica aí é muito importante, especialmente para nós falantes de português. A gente vai começar então a falar do verbo have. O verbo have em português significa ter ou existir. Mas calma, a gente vai falar disso já já. O has é a variação, né, a conjugação com as terceiras pessoas, que é o he, she, it. Então, esse verbo ele vai variar, ele é um verbo irregular e a gente usa has para essas terceiras pessoas. Diferente do português, os verbos no inglês, geralmente, eles são usados com os sujeitos, né? No português, a gente não tem muito isso porque nós conjugamos os verbos. Então, a terminação do verbo vai dizer quem é o sujeito. Então, por exemplo, se eu falo estou com fome, esse ou, que é a terminação do verbo estar, ele está indicando quem é a pessoa. Então, eu não preciso escrever, não preciso dizer ou escrever eu estou com fome. Então, a terminação do verbo, ele já vai me dizer quem é o sujeito. Mas voltando aqui, então, para o verbo have and has, eu preciso usar com o sujeito. Então, quando eu uso have, has, com sujeito. Então, olha os exemplos aqui. They have a cat in the house. Quem é o sujeito? They. They have a cat in the house. Então, vamos olhar aqui o segundo exemplo. The city has an art museum. The city has an art museum. Então, aqui o verbo já está diferente, né? Has. E aqui era have. Por que aqui é has? The city. The city, se a gente troca aqui, fica it. Lembra que eu falei que has é a variação, né? A conjugação que a gente usa para he, she, it. Então, city é cidade. Então, para a gente se referir à cidade, nós vamos usar o it. Porque no inglês a gente não tem, né, essas variações do feminino e masculino, os gêneros. Então, a cidade vai ser neutro. No português, a cidade é feminina. The city has an art museum. Então, aqui eu estou falando que a cidade tem um museu de arte. Então, a cidade tem. Então, o sujeito vai com o verbo. The city has many attractions. The city has many attractions. Então, novamente aqui, the city é o it, has o verbo, então eles estão juntos, has many attractions. Então, aqui eu estou querendo dizer que na cidade existe, na cidade tem, né, esse sentido. Na cidade tem, na cidade existe. Ou aqui também, no primeiro exemplo que a gente falou, they have a cat in the house. Então, eles têm um gato na casa. They have a cat in the house. Então, preste atenção aqui. Have, has, eu uso com um sujeito. Agora, quando eu quero dizer tem, há, né? Desse haver, existir, ter. Quando que eu uso o there is, there are? Eu vou usar there is, there are sem sujeito. Porque não é um verbo, né? Então, aqui eu tenho there is, there are. Eu vou usar sem o sujeito. Então, there is a cat in the house. There is a cat in the house. Então, aqui tem um gato na casa. A gente fica um pouco confuso, nós falantes de português, porque o have é também o verbo ter. E esse there is, ele também traz sentido de ter. Então, a gente fica um pouco confuso como usar os dois. Mas lembra, o have, has, a gente usa com o sujeito. There is, a gente usa sem o sujeito. There is, there are. Então, there is a cat in a house. There is a cat in a house. There is a cat. Então, is porque a cat, um gato, é singular. Então, por isso que eu vou usar o is, esse verbo is. Olha o outro exemplo. There is an art museum in the city. There is an art museum in the city. There is, porque eu estou falando de um museu de arte, an art museum.
um museu de arte. Então, também aqui, no caso, é singular. Olha lá o último exemplo, there are. Então, como a gente usa o there are? Como? Com plural. Então, aqui a gente tem o plural, ó. There are many attractions in the city. There are many attractions in the city. Então, eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você não sabia como usar, comente aqui. Se você aprendeu como usar, também comente aqui. E escreva alguns comentários usando os dois exemplos. Escreva algumas frases usando esses dois, o verbo have e o there is, there are. Então, só para lembrar, have é um verbo e a gente usa com sujeito. There is, there are, eles não são usados com sujeitos.